Apresentada em 2019 com promessa de filme solo, participação especial no filme dos Eternos de 2021, aparição e roubo de cena na série animada Marvel Zombies de 2025 e até agora nada dele dentro do UCM. Os fãs esperaram por esse momento, a Marvel prometeu, mas até agora nada. E tendo em conta os diversos avanços e projetos que não só foram lançados, como também os que ainda estão para sair, a pergunta que fica no ar é: e o Blade? Teremos ou não teremos ele dentro do UCM? O que aconteceu com a versão do vampiro do Mahershala Ali, prometida pela Marvel? Será que a Marvel planeja descartar o novo e trazer o antigo de volta? Vem comigo e descubra todos os detalhes por trás disso. E aí, Ignorer Master aqui para falar do Blade. Daqui a 3 anos vai completar uma década que a Marvel prometeu um projeto solo que seria nada mais que um reboot para o vampiro e nada. A saga do multiverso está aí com tudo e não se sabe quase nada sobre esse personagem que foi anunciado bem antes da atual saga começar. Para quem não sabe, a saga do multiverso começou em 2021 com a série WandaVision e irá terminar em 2027 com o filme Vingadores Guerras Secretas. O reboot de Blade foi apresentado em 2019 e não se sabe absolutamente nada sobre esse projeto. Depois da versão do Wesley Snipes, que foi um dos filmes lançados baseado em um personagem da Marvel antes da formação do UCM, os fãs ficaram ansiosos para ver o personagem em ação dentro do UCM. E olha que tempo a empresa teve. A Marvel recuperou os direitos de adaptação do Blade em 2011, mas só foi anunciar algo para o personagem em 2019. Tudo bem que a trilogia lançada entre 1998 e 2004 não tem lá as melhores avaliações nos sites de crítica especializada, principalmente o terceiro filme, que foi rejeitado por todo mundo. Mas mesmo assim, não dá para negar que o Blade é um personagem querido. Ainda mais a versão do Wesley Snipes, que é a única até agora. A versão do ator trouxe uma estética gótica, casacos de couro, óculos escuros e muita, mas muita violência pesada. Antes mesmo do Homem-Aranha do Tobey Maguire e dos X-Men da Fox, já existia o Blade do Wesley Snipes. E olha essa coincidência, vocês já repararam que a roupa dos X-Men da Fox também era couro? Será que o Bryan Singer se inspirou no Blade para fazer isso? Para quem tem acompanhado as notícias do UCM nos últimos anos, sabe muito bem que anunciar o filme do Blade foi um dos momentos mais épicos da San Diego Comic Con de 2019. Quando Kevin Feige trouxe ao palco o ator vencedor do Oscar, Mahershala Ali, e ele colocou o chapéu com o logotipo do Blade, o pavilhão inteiro foi a loucura. Um ator de primeiro escalão, talentoso, com presença de tela absurda, interpretando um personagem que os fãs imploravam para ver no UCM, parecia o casamento perfeito. Porém, o que parecia um sonho virou um completo pesadelo de produção. De 2019 até os meados de 2025, o projeto do filme solo do Blade passou por um verdadeiro moedor de carne em Hollywood. Foram idas e vindas de diretores, roteiristas que entravam e saíam porque não conseguiam achar o tom certo e adiamentos consecutivos. Como se não bastasse o projeto do Blade, que nunca ia para frente, a Marvel ainda tinha outro problema em mãos, que eram justamente os filmes e séries meia boca. A empresa entendeu da pior forma que produzir em grande quantidade e sem roteiros amarrados estava a saturar os fãs, o que gerou críticas pesadas não só sobre as histórias rasas, como também sobre os efeitos visuais mal acabados. Tendo em conta tudo isso, a Marvel tomou uma decisão sensata, que foi diminuir o ritmo de produção. Após muitas críticas e de sentir no bolso os resultados péssimos, a empresa decidiu priorizar a qualidade em vez da quantidade. E foi nessa reestruturação que o filme solo do Blade, que nunca ia para frente, acabou ficando no limbo, deixando os fãs apreensivos se veríamos o personagem ou não dentro do UCM. Embora o projeto solo nunca tenha visto a luz do dia, o Blade do Mahershala Ali já fez sim algumas aparições na Marvel, 2 sendo mais preciso. A primeira foi em 2021, na cena pós-crédito de Eternos, onde deu para ouvir apenas a voz do personagem
quando ele falava com Dane Whitman. Sure you're ready for that, Mr. Whitman? E a segunda aparição foi na série animada Marvel Zombies de 2025, onde vemos um Blade com a aparência do Mahershala Ali e que possui os poderes do Cavaleiro da Lua. Só isso, a espera para ver o personagem é tanta que eu particularmente achava que a Marvel iria descartar completamente o personagem de vez. E após descartar, eu achei que a Marvel iria trazer o Wesley Snipes de volta. E olha que isso já aconteceu. Quem aí lembra de Deadpool 3? O terceiro longa-metragem do Mercenário Tagarela trouxe um grupo formado por personagens esquecidos pela Marvel que nunca chegaram a fazer parte do UCM. Teve o Wolverine do Hugh Jackman, a X-23 da Daphne King, a Elektra da Jennifer Garner, o Gambit do Channing Tatum, o Tocha Humana do Chris Evans e ele, o Blade do Wesley Snipes. Quem acompanha a Marvel sabe muito bem que a empresa está presa na fórmula da nostalgia. Deadpool 3, Homem-Aranha sem volta para casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura são a prova disso. Sabendo que trazer atores antigos para fazer os mesmos personagens está a dar muito certo, então não duvido nada que a Marvel volte a usar o Wesley Snipes futuramente. Aliás, falando como empresário, me diz aí, o que você faria no lugar da Marvel? Você apostaria em uma nova versão do Blade que não tem certeza se dará certo após muitos problemas, ou apostaria na versão já conhecida que os fãs querem ver mais? Comentem aí. E aproveitando o vosso comentário, aproveita também, se inscreve nesse até então pequeno canal sobre cultura pop. Nos ajuda a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais fãs do Blade, da Marvel e da cultura pop em geral. Se inscreva com o sino ativado e deixe o like se não for incômodo. Valeu por tudo e voltando pro vídeo. Falando por mim, sabendo que já deu certo, eu iria apostar mais uma vez na versão já conhecida pelo público. Porém, iria introduzir a nova versão no meio de tudo, fazendo uma espécie de passagem de bastão. Por mais que o público goste do Wesley Snipes, tal como eu, a Marvel precisa introduzir uma versão mais jovem para o personagem, para assim usar ele por mais tempo. Por mais que você não aceite, cedo ou tarde, teremos que nos despedir de vez do Wesley Snipes no papel de Blade. E quando ele for embora, outro ator terá que assumir o manto. E eis que entra ele, Mahershala Ali. Mas a Marvel não sabe o que fazer com ele. Correção, não sabia. Digo isso porque segundo o insider Daniel Richman ou Daniel RPK, para os mais próximos, como eu, a Marvel já tem ideia de onde introduzir o Blade pela primeira vez. E segundo o insider, o Blade do Mahershala Ali dará as caras em Vingadores Doomsday? Não, Guerras Secretas, que está previsto para 2027. Em outras palavras, teremos que esperar mais um ano para ver o Blade do Mahershala Ali no UCM. Embora o insider tenha revelado isso, ele não deu detalhes de qual versão do personagem iremos ver no UCM. E por mais que Daniel Richman acerte bastante, como foi o caso de Sem Volta para Casa, onde ele afirmou e acertou que teríamos outros Homens-Aranha além do Tom Holland, eu particularmente criei duas teorias com base a essa informação. Na primeira versão, eu acredito que a Marvel irá fazer com Blade o mesmo que fez com a Capitã Marvel. Tendo em conta que o vampiro fará parte do UCM, acredito eu que em Doomsday, que é o filme em que os heróis irão perder, teremos uma referência ao Blade para posteriormente vermos ele em Guerras Secretas. Só que antes de Guerras Secretas, para poder explicar a conexão do personagem com o CM, a Marvel decide então apresentar o tão aguardado filme do Blade, tal como fizeram com a Capitã Marvel. Na segunda versão da minha teoria, é bem provável que Guerras Secretas marque sim a presença do Blade, tal como foi dito pelo Insider. E assim, mais tarde, teríamos o projeto solo do personagem, como aconteceu com Pantera Negra, Homem-Aranha, Loki, Viúva Negra, Agatha Harkness e o Gavião Arqueiro. E quando é que teríamos esse projeto solo? Perguntam vocês. Simples, teríamos o tão aguardado filme do Blade na fase 7 da Marvel, que é a fase que ficará conhecida como Saga dos Mutantes. O filme solo do Blade seria o grande responsável por abrir a fase 7. Mas a fase 7 é dedicada aos mutantes. O que o Blade tem a ver com os mutantes? Na revista X-Men, A Maldição dos Mutantes, de 2010, os X-Men são obrigados a enfrentar uma legião de vampiros liderada por Xaros, o filho do Drácula. E para poder lidar com isso, adivinha quem é que eles recrutaram? Isso mesmo,
o Blade. Ai, Bilade! Bilade angolano! Ai, Bilade! Meu Deus! Meu Deus, não faz isso! Pergunta no Bilade se vai beber quê? X-Men e Blade lado a lado. A Marvel tem a faca e o queijo na mão para levar isso para o UCM. For apresentar um possível filme do Blade na fase 7 e depois juntar o Vampiro aos X-Men, a Marvel poderia usar a fase 7 para fazer o tão aguardado filme dos Filhos da Meia-Noite. Nos quadrinhos já tivemos a seguinte formação: Cavaleiro da Lua, Lobisomem na Noite, Doutor Estranho, Justiceiro, Motoqueiro Fantasma, Morbius e ele, Blade. E adivinhem só, todos os personagens citados, com exceção do Motoqueiro Fantasma e do Blade, já foram apresentados. A Marvel não tem desculpas para não fazer isso. Mas e aí, Ignorers, me digam o que vocês acharam desse vídeo, como vocês gostariam que o Blade fosse introduzido no UCM, filme solo ou participação especial. E sobre os atores, vocês querem ver o Mahershala Ali ou o Wesley Snipes? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Não se esqueçam da inscrição, do like e ativar o sino das notificações. Valeu por tudo. Me sigam nas redes sociais porque eu também estou a produzir conteúdo por lá. Confiram o vídeo que eu deixarei aqui. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.